Fala galera, beleza? Bruno mais uma vez aqui, mais um episódio do MBM Talk, o nono, se eu não errei. Da segunda temporada. Beleza? Da segunda temporada. Segunda temporada. Beleza. Você tá mais formal hoje, hein, Bruno? Ah, é com uma área chique. E aí, Mário, tranquilo? Tudo bom, e vocês? Beleza. E aí, Cleitão? Tudo bom, meu? Bom, Maravilha. vamos lá. Bom, hoje a gente vai dar continuidade aí de mais algumas informações da indústria 4.0. Nada melhor do que um mestre, né? Mestre no assunto. Mestre no assunto. Que privilégio de estar recebendo esse título aí. Só estou trazendo informação. Que é importante, né? Com certeza, com certeza. Então a gente vai falar um pouco da indústria 4.0 em números, a situação de implantação mesmo, né? Antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouco de você, Claro. sua história, até da própria Schunk. Vamos lá. Bom, meu nome é Myron, eu sou diretor da Schunk aqui no Brasil e eu vim da área de ferramentas de usinagem. E quando eu entrei para o mercado de automação, que é um dos focos da Schunk, eu pensei assim, poxa, é um mercado totalmente diferente, né? Vamos ver o que dá nisso. E por incrível que pareça, eu acabei me apaixonando por esse mercado. É um negócio totalmente diferente. E qual que é o grande diferencial desse trabalho? Que é o futuro da nossa indústria. Eu sempre falo nas palestras que a gente tem, que a gente fala para clientes, que o mercado sem automação ele não vai existir. Ou seja, as empresas que não investirem em automação industrial, elas vão ficar pelo caminho. Então é muito legal, a Schunk ela começou a investir nesse mercado de automação nos anos 80, mas sendo mais preciso em 83, com a primeira patente de garra, e hoje a gente é líder mundial nesse segmento de garras e acessórios para robô. Hoje já representa mais de 50% do faturamento global da Schunk. Aqui no Brasil é mais ou menos isso. Que legal. Então é algo que vem crescendo bastante e vem crescendo na mesma proporção que a gente vê o crescimento do número de robôs, da automação da indústria e tudo mais. Bacana. Bom, então hoje tem bastante assunto, hein? Opa, vamos lá. Vamos tentar explorar um pouquinho. Mestre, né? Eu acho que se a gente ficar falando de todo o assunto da automação, acho que a gente vai ficar meses. Eu acho mais ou menos. Quanto tempo tem nesse podcast aqui, Bruno? A gente já tá no 9º episódio. Quanto tempo a gente pode falar? Tem tempo, hein? Então tá bom. Então vamos lá. Quanto tempo? Aqui Pode sim. escolher. Meia hora, 1 hora, o tempo que você quiser. Então tá bom. Hoje você manda. Ô, louco, então tá bom. Bora lá. Vamos começar com a primeira pergunta. Mário, como que o Brasil está posicionado aí perante os seus pares com relação a toda essa questão de automação? É muito interessante a gente falar. Eu venho acompanhando os podcasts de vocês e eu vi que vocês comentaram bastante sobre a indústria 4.0, né? Então eu acho que é muito bom a gente linkar com isso. Eu acho que antes da gente chegar na indústria 4.0, a gente tem os outros passos aí, é onde eu coloco um pouco da situação do Brasil, né? Hoje a gente classifica o Brasil numa indústria 2,5. Tá? Então o Brasil ele tem muitas máquinas que fazem a produção em série, que é a indústria 2.0, e tem algumas empresas que sim estão bem avançadas em relação à robótica. Só que quando a gente compara os números absolutos do Brasil com o mundo, a gente vê que o Brasil está muito para trás. E um dos indicadores, muito bem salientado pelo Renan da Honra, que participou com vocês há alguns episódios atrás aí, é o número de quantidade de robôs para cada 10 mil trabalhadores. Então, a média global hoje são 113 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Países como Singapura, para vocês terem uma ideia, tem mais de 900 robôs para cada 10 mil trabalhadores. A diferença do Brasil. O Brasil tem hoje 15 robôs para cada 10 mil trabalhadores. 15. A média é 113. E o Brasil tem 15 porque o número de desempregados aumentou. Então, melhorou um pouco essa média. Porque esse cálculo é feito em número de postos de trabalho realmente ocupados, né? Então, eu digo que o nosso número varia entre 12 e 15. Ou seja, a gente tem muito mais para crescer nesse segmento. Muito pouco, né? Se a gente Pois considerar. Absurda a diferença. É que
é um pouco de cultura, né? O Brasil ele tinha aquela cultura antes que o custo do Brasil ele era muito baixo, então a gente comparava o custo do Brasil com países chamados subdesenvolvidos, né? Hoje o nosso custo, o Brasil, ele está tão alto quanto países da Europa, tá? E isso faz com que a gente não tenha competitividade. Só que o empresário brasileiro, por ele ter uma questão do medo do investimento, porque ele não sabe qual vai ser o próximo cenário político, cenário econômico e tudo mais, ele acaba deixando de investir em novas tecnologias. Claro que o momento atual é muito propício a isso, a gente tem visto o Brasil tentando correr atrás desses novos investimentos, vocês têm acompanhado isso daí também, só que ainda tem um longo caminho pela frente. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, um número muito interessante, enquanto a China consome numa faixa de 145 mil robôs ano, o Brasil instala no máximo 2 mil robôs ano. Isso é pouco. Pois é. É um número extremamente diferente desses outros países. Né? A gente vê países, por exemplo, como o México, instalando 3, 4, 5 vezes mais robôs que o Brasil. O México saiu de uma situação tão parecida quanto a nossa e hoje, economicamente, claro que ele trabalha muito próximo e alavancado pelas atividades dos Estados Unidos, mas ele evoluiu tecnologicamente muito mais rápido do que o Brasil. O Brasil tem um potencial absurdo. Sim. A gente vai chegar lá. Agora só basta saber em que velocidade. Mas que realmente a gente tem um potencial muito grande. Tem, sim. Tem grandes indústrias aqui, né? Com certeza. Muitas multinacionais. Eu acho que essa questão envolve muito o pensamento que você disse de investimento, sim, instabilidade política. Eu não tenho esse número, mas imagino que quase que acho que mais da metade de tudo isso é importado, né? Essas máquinas, esses robôs. Na verdade, esses números que eu passei para vocês, quando se fala de robô, que são os robôs industriais ou os robôs colaborativos, as informações que nós temos, 100% dos robôs eles são importados. Tanto é que esses números que eu passei para vocês, dos robôs aqui, são os números de robôs que deram entrada dentro do mercado nacional. Entendi. Tá? Ou seja, 100% importado. É 100% importado, exatamente. Algo que é bastante interessante que o governo tem tentado incentivar, ele zerou o imposto de importação dos robôs. Legal. Isso facilitou um pouco a implementação. Mas ainda assim, os empresários ainda veem como sendo uma tecnologia cara, porque não adianta você simplesmente ter o robô. Você precisa de todos os periféricos que estão ao redor, você precisa adequar ele dentro das normas. E tem um ponto muito importante, que vale esse comentário. Hoje, você trazendo uma célula pronta da Europa, você não consegue instalar ela aqui no Brasil, ela funcionando de acordo com as normas europeias. A NR12, que é a norma brasileira, ele é um pouco mais rígido que essas normas europeias. Então, assim, tem também esse outro fator, que é o quê? As normas brasileiras elas são mais rígidas em relação à segurança e tudo mais. É um pouco estranho falar isso, mas essa é a realidade. Ou seja, você tem um custo até maior para você fazer uma integração de um sistema aqui no Brasil do que um sistema fora do país. Legal. Nossa, informação bacana. Interessante. Muito bem. Ô Mário, você comentou aí da questão da quantidade de robôs, que esses números são baseados até no próprio desemprego ocupacional. Isso já é como uma métrica? Se não, qual que é a métrica que é utilizada para determinar se um país ele é automatizado ou não? Olha, primeiramente a gente tem que analisar, esse é um dos números principais que são utilizados, que é comparar com a quantidade de trabalhadores, né? O porquê disso? Existe é a melhor forma de você saber, poxa, quantos trabalhadores eu tenho dentro da minha indústria? Eu tenho, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil trabalhadores. Quantos robôs eu tenho? Quanto mais robô você tiver, mais significa que o seu sistema está automatizado. Não necessariamente uma indústria que não tem robô, ela não é automatizada, tá? Então isso fica bem claro. Por exemplo, vocês vão pegar uma indústria de envase, uma envase de refrigerante, envase de cerveja, ou o que seja. Muitas vezes essas indústrias não têm robô.
mas elas são 100% automatizadas, tá? O robô, ele entra como sendo um adicional em relação a esse números absolutos de automação dentro da indústria. Então, ele vem para complementar isso. Então, as métricas que eu utilizo, que eu vejo como sendo o principal, é justamente essa. Quantos robôs eles estão instalados para cada 10 mil trabalhadores? Cara, é bastante coisa, hein? E eu não sei se tem esse estudo, até uma curiosidade minha. Uhum. Existe um estudo de implantação de robô versus quantidade de funcionários que saem ou entram numa indústria? Existe sim. Eu acho que a sua pergunta está muito relacionada com aquele medo. Medo dos recursos humanos. Exatamente. Existem estudos feitos tanto na Europa quanto nos Estados Unidos que até quem tiver interesse, esse estudo é aberto ao público pela IFR, que é a Federação Internacional de Robótica, tá? Que, por sinal, o presidente da IFR, ele é o diretor da Schunk dos Estados Unidos. Que legal. Tá? Então a gente tem acesso a alguns números bastante interessantes. Existe um estudo que se chama Robots Creates Jobs, ou seja, os robôs criam empregos. Qual que é a análise? Vamos lá. Quando você coloca um robô dentro da sua indústria, o robô ele pode produzir 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Se você programar ele para fazer aquela atividade. O ser humano não consegue fazer isso. Você tem parada para almoço, você tem parada para ir no banheiro, você tem parada para um coffee break, fica doente, o time perde. Então, assim, você tem isso daí. Quando você tem um robô, você tem uma produção estável. Uma produção estável, você consegue reduzir os seus custos produtivos. Reduzindo os custos produtivos, consequentemente, você reduz o quê? O seu preço de venda. Reduzindo o preço de venda, você tem uma demanda maior para a compra desse produto, porque o seu preço está menor. Comprando mais, você precisa produzir mais. Para produzir mais, você precisa de mais gente. Entendeu? Então, existem estudos que, por exemplo, com um crescimento de 2,5% ao ano de robôs na Alemanha, o número de novos postos de trabalho cresceu na faixa de 5% ao ano. Legal. Então, você percebe claramente que o robô ele não rouba o trabalho. É fato que atividades que podem ser robotizadas, elas serão robotizadas. Isso é fato. Você não vai ver daqui 10, 15, 20 anos uma pessoa trabalhando na indústria tirando uma peça daqui e colocando uma peça no mesmo lugar. Você não vai ver isso, vai ter um robô lá fazendo isso. Onde vai estar o ser humano? Por detrás do robô. O robô hoje ele é surdo, cego e mudo. Você precisa de alguém que programe ele para ele fazer aquela atividade. É onde entram as pessoas. Algo muito interessante, existem alguns estudos que 30% das profissões que vão existir daqui 10 anos não existem hoje. Caramba. E essas profissões são voltadas muito à automação industrial, robótica, programação e tudo mais. Então, assim, são novos cargos que vão surgir que não existem hoje, todos voltados à tecnologia. Tecnologia não tem como fugir, né? Não tem como, não tem como. É o que a gente tem falado em todos os 9 episódios sobre a indústria 4.0, né? Que não é a implantação do robô que vai tirar o seu emprego. Não, quem vai tirar o seu emprego é você mesmo. Exatamente. Se você não quiser evoluir. Eu vou além. Eu falo que hoje o empresário que não... E eu não estou falando isso com o objetivo de venda, não, longe disso. Eu estou falando isso como objetivo de divisão de mercado. O empresário que não investir em tecnologia, automatizar seus processos, transformar o seu trabalho de uma forma digital, essa empresa não vai existir daqui 2, 3, 5, 10 anos. Ela está fadada a falir. Isso é fato, é real. Porque é o seguinte, antigamente eu competia com o Zezinho ali da esquina. Hoje não. Hoje eu estou competindo, está chegando máquinas de fora, a importação ficou muito mais fácil, produtos ficaram de uma forma muito mais fácil. E se não fizer isso, o Brasil ele vai perder não somente
aquele trabalho em si, ele vai perder a sua indústria. Então é algo que eu sempre coloco nas conversas que a gente tem. O que a gente tem que pensar é que assim, a gente também passa por isso aqui, na MBM, que software é custo. Exatamente. O software não me traz dinheiro. O robô não me traz dinheiro. Na verdade, se a gente não automatizar, a MBM, por exemplo, não tem robô, não precisa de robô, não vai ter robô. Mas assim, se a gente não automatizar os nossos processos, como de atendimento, implantação, desenvolvimento, gerenciar projetos, a gente tem que olhar isso, as indústrias, que nós somos automatizados a parte administrativa e a gente esquece, a indústria esquece daquilo que ele vai precisar vender e produzir, mas ele não automatiza, porque alguns acham que é custo. Mas o Cleiton, pega como exemplo os empresários que decidiram manter aquela linha rígida de pensamento. Vamos pegar um exemplo da Olivetti. O que aconteceu com a Olivetti? Se foi. Kodak. O que aconteceu com a Kodak? Sim. O que aconteceu com a Blockbuster? Exatamente. Ou seja, as empresas que não evoluírem vão ficar pelo caminho. Entendeu? Por exemplo, quando a Blockbuster estava em alta, a Netflix ofereceu a empresa para a Blockbuster e a Blockbuster não aceitou. Hoje, quantos bilhões vale a Netflix? Nossa. Quanto vale a Blockbuster? Nada. Você entendeu? Então, Sim. assim, são alguns pontos que vale a pena. E, por exemplo, você olha hoje as empresas tecnológicas, pega um Google da vida. O Google não é simplesmente uma ferramenta de busca hoje. Hoje você faz tudo, você faz pagamento, você faz gerenciamento de conteúdo, você tem diversas ferramentas dentro do Google, porque ele foi adquirindo novas empresas, investindo em novas tecnologias para continuar. Porque se o Google fosse formado para ser uma ferramenta de busca, não, isso daí é muito simples de ser copiado e uma outra empresa fazer igual ou melhor, né? Sim, a gente não escuta mais falar da Yahoo. Exatamente. Que era uma era o maior. Sim, e era concorrente da Google com relação à busca. Exatamente. Bing também. Bing. Exatamente. Então é a mesma coisa da indústria. A gente está falando de tecnologia, mas a nossa indústria é a mesma coisa. Hoje, eu consigo produzir o meu produto hoje em 10 horas, é suficiente. Não, a gente não pode se acomodar em falar que eu produzo o meu produto em 10 horas. Se você pode fazer em 5, em 2, 1 hora. Cai até no ponto, né, assim, o robô não vai trazer dinheiro. Na verdade, ele vai te dar um retorno, que é consequência do próprio exemplo que você falou. Com certeza. Se colocar o robô lá 24 horas por dia, 7 dias, 365, você consegue diminuir o preço, consequentemente você vai aumentar a sua venda. Exatamente. Então, você vai aumentar a sua demanda. Vai te trazendo dinheiro. Exatamente. É uma consequência do que ele vai te proporcionar. Exatamente. Esse é o ponto que todos os empresários têm que entender. É isso mesmo. É um investimento. E o que é interessante, não falando o nome de empresas, mas existe um cliente da Schunk no Rio Grande do Sul que ela criou um departamento exclusivo de robótica. É uma empresa da indústria metalmecânica. Ela criou um departamento exclusivo de robótica que ela vai fazer toda a integração e ela comprou, vocês devem ter visto as notícias, que a Ford vendeu os robôs que estavam dentro da planta dela. E essa empresa comprou todos os robôs da Ford, entendeu? Ou seja, sem saber onde vai colocar. Aí tá lá o robô. Ou seja, ela comprou um ativo, ela falou, não, eu vou automatizar a minha fábrica, eu vou ser referência. As palavras da diretoria dessa empresa é que eu vou ser referência em questão de produção. Ponto. Caramba, hein? Você acha que está errado? Lógico que não. Na verdade, está pensando no futuro, porque se você produz algo, o mesmo produto que você faz em 5 horas, eu faço em 10, você tem muito mais preço do que eu. Você consegue vender mais barato que eu. Exatamente. E produzir mais, sim. E você sabe qual que é a grande diferença? Eu acho que vale a pena a gente colocar esse gancho de um país como a China, um país como a Coreia do Sul, como o Japão. Eles não pensam para daqui, o que eu vou fazer o ano que vem?
o planejamento deles é de 30 anos. 30 anos. Como que hoje, você sentar aqui, você vai imaginar o que você vai fazer, como que você vai estar daqui a 30 anos? Imagina. Essa própria empresa que você comentou, Sim. da Schunk, é um valor altíssimo que investiu. Sim. E não vai ter retorno agora, porque eu não estou implantando ainda. Exatamente. Só que ela já pensou lá na frente. Esse que é o grande erro da indústria brasileira. Claro que eu entendo que há o medo dessas incertezas do Brasil. Mas eu acho que é muito mais risco você não fazer do que você fazer e não saber o que vai ser lá na frente. Porque, com certeza, se você não fizer, não vai existir o futuro. Essa é a realidade. Essa que é a realidade. Se você não fizer, não vai existir o futuro. Quando a gente está fazendo planejamento dentro da nossa empresa, a gente já está começando a planejar de 5 a 10 anos, que sei lá, 5 anos atrás é impossível fazer. Hoje a gente já faz planejamento de 10 anos, entendeu? Então é um avanço e eu acho que isso fica como um comentário importante aí para a indústria. Uma dica, né? Exatamente. Mais uma dica. Tem aquele ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Exatamente. Bom, vamos lá. E, Mário, no seu ponto de vista, quais são os países que mais investem assim, em robótica? Isso daí ele é um pouco relativo, tá? Mas pegando números absolutos, existem 5 países que estão na frente em relação à robótica. E aí é em relação ao consumo de robôs, que é, primeiro, China disparado. Hoje a China ela consome numa faixa aí de 30% a 35% de toda a produção global de robôs vai para a China. China, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Alemanha. São 5 países que mais consomem em relação à robótica. Aí você vai ver como é que está a produção desses países. É fantástico. Todos esses países acima de 103 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Caramba. Agora você imagina, uma China que tem mais de 1,5 bilhão de pessoas trabalhando, tem essa quantidade. Tem mais de 100 robôs para cada 10 mil trabalhadores, para você ver quantos robôs estão dentro da... Muita coisa. É muita coisa, é muito robô. Eu me lembro que antigamente o pessoal falava, não sei se isso é verdade, que antigamente os produtos da China não eram mal vistos, né? Acho que uns 15 anos atrás. E não sei se você tem essa informação, talvez te coloque numa saia justa aí. É verdade que a China comprava os projetos de outros países para poder produzir lá e ser detentor desse projeto depois de um tempo? Ou isso é lenda? Cleiton, eu não posso falar que é lenda ou que é verdade, entendeu? Mas o que é fato é que eles, como eu falei daquele planejamento, eles fizeram esse planejamento, entendeu? A China, eu andei estudando um pouquinho sobre a China, porque acho que é importante a gente se espelhar nos cases de sucesso global, sim, tá? Não estou falando em relação à política, não, estou falando em relação à produção industrial, sim, que é o objetivo que a gente está colocando aqui hoje. Mas 95% da população da China, há 30 anos atrás, era miserável. Ela vivia com valores extremamente baixos em relação a salário, ou seja, vivia realmente na linha que é chamado de miserável hoje no mundo, né? Não tinha nem o que comer. E hoje esse número caiu para, não digo zero, mas caiu demais esse número. Hoje a China, você pega os grandes centros, Beijing, Xangai e tudo mais, você vê a evolução desses países em relação ao crescimento tanto econômico quanto o crescimento tecnológico, né? Hoje, vamos pegar como exemplo, hoje muitas pessoas conhecem, pegar uma aqui, a Xiaomi, por exemplo. A Xiaomi hoje tem celular, já tem até carro, tem patinete, tem tudo. Aí você vai olhar a qualidade, não vem ao mérito aqui de se ela usou a tecnologia de A, de B ou de C, isso não vem ao mérito. O que vem ao mérito aqui é o que eles estão entregando para o público, para os clientes de produtos chineses em relação à tecnologia. E isso muito é dada pelaquela visão de futuro. Poxa,
o fulano, ele usa robô para produzir isso daqui. Não, eu vou também fazer. Aí o que aconteceu? Viu, pô, isso aqui funciona bem desse jeito. Aí você vai perguntar, qual que é o nível de desemprego da China? Não é alto o nível de desemprego. E eles consomem 30 e tantos por cento de robôs ao ano. Aí você vai me perguntar assim, então o robots creates jobs, que é o que eu falei agora há pouco. Realmente né? é verdade. Realmente é verdade. Sim. Ou seja, eles estão usando os chineses para realmente trazer a tecnologia, trazer o intelecto para produzir melhor. Isso eles estão fazendo com maestria. Isso é a minha visão, entendeu? Sim. De novo, não posso julgar aqui se foi cópia, se não foi cópia, como que foi. Não vem ao caso. O que eu acho que é importante a gente salientar, sim, eles melhoraram demais e hoje é referência global. Sim. Não, eu me lembro que antigamente os produtos, uns 15 anos atrás, era muito ruim. Sim, concordo. Muito ruim, a Concordo. qualidade. Mas aí cai no que você falou, eles fizeram um planejamento para 30 anos e hoje os produtos, eu compro muita coisa da China. Sim, o exemplo extremamente de qualidade. Sim. O exemplo que você deu da Xiaomi é essencial, porque, por exemplo, há 2, 3 anos atrás você não tinha quase nada. Vou comprar um celular da Xiaomi, tinha que vir de fora e você não sabia se era bom ou não. Não, tinha fone de ouvido, você comprava fone de ouvido. Hoje a Xiaomi dá baile em muita marca brasileira. A eficiência aumentou a venda deles e a gamificação é muito maior. Exatamente. Isso, robô de limpar a casa, patinete, celular. Minha esposa tem um celular da Xiaomi, cara, não troco por outra marca por nada. Isso é um negócio interessante e serve como exemplo, entendeu? Eu acho que serve como exemplo para a gente entender o que a gente precisa fazer de melhor. Então, assim, o Brasil ele tem um potencial inexplorado que ele pode colocar o Brasil facilmente entre as top 5 economias globais, só basta querer. Você precisa, claro, existem alguns fatores aí muito importantes, carga tributária, estabilidade política, estabilidade econômica, que realmente impactam e causam esse medo dos investimentos. Mas, por exemplo, o Brasil é o país que possui mais filiais de empresas alemãs fora da Alemanha. Não sei se você sabia disso. Não sabia. Pois é. O Brasil é onde possui mais empresas filiais alemãs fora da Alemanha comparado com qualquer outro país do mundo. Caramba. Ou seja, se os alemães estão colocando empresas aqui no Brasil, porque vem um potencial. E tem potencial. Tem, sim, com certeza. E é muito legal, eu fico bastante feliz quando vou visitar algum cliente que eu percebo que ele é tecnologia 100% brasileira. Entendeu? Por quê? E o cara está crescendo, bombando. E esses caras que têm essa visão, você vê o crescimento deles é exponencial. Agora, aquele carinha lá que montou um negócio no fundo da casa dele, cresci um pouquinho, não, mas não vou investir mais, porque do jeito que tá bom. Esse não vai sobreviver muito tempo. Não vai ficar muito tempo. Não vai sobreviver, não tem como. Esse está muito mais suscetível a essas variações políticas e econômicas do que o outro. Né? Exatamente. Legal. O que mais, Bruno? Mário, você tem mais alguns números aí com relação à evolução dos robôs no mundo? Claro, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o crescimento, né? O último relatório da IFR que eu tive acesso tem números até 2019, tá? Então, mas eu acredito que o ano passado, por conta da pandemia, a gente teve sim uma queda, mas a média de crescimento dos últimos 4 anos, então 19, 18, 17 e 16, era de 11% ao ano em relação ao número de robôs. Hoje nós temos mais de 2.700.000 robôs instalados no mundo todo, tá? Sendo que a maior parte desses robôs ainda assim estão instalados na Ásia e Oceania. Claro, Ásia basicamente é a maior parte. Aí a gente posso mencionar alguns países bastante desenvolvidos em relação a esse, China, mas mais do que isso, Coreia do Sul, Japão e Singapura. São países que estão extremamente desenvolvidos em relação à robótica. E a robótica não quando eu falo de robótica, não falo somente de robótica industrial, eu falo de robótica doméstica,
por exemplo, robôs domésticos, então esse aspirador de pó que você falou é considerado um robô também. Não está dentro desses números dos 2.700.000, tá? Isso daí a gente está falando somente de robôs industriais, robôs colaborativos, ou seja, robôs instalados na indústria. Mas, por exemplo, drones, aspiradores de pó robotizados e tudo mais, os caseiros, eles também entram também nesse número de robótica, que é bastante interessante ver o crescimento. Caramba, hein? Outro número bastante interessante é que a gente, anualmente, são instalados no mundo, eu falei há pouco tempo atrás isso daí, numa faixa aí de 400 mil robôs ano, tá? Então é uma quantidade bem grande, sendo que mais de 30% vai para a China. Ou seja, imagina, você produz, você sabe que 30% da sua produção vai para a China. Vai para a China. Pois é. E a maior parte desses robôs ainda é na indústria automotiva, tá? Mas outras indústrias vêm crescendo muito. Eu posso citar, por exemplo, a indústria de farmacêutica vem crescendo muito, a utilização robótica, indústria de alimentos e pacotamento e tudo mais. Hoje, mais de 30% da ocupação de robôs, vamos chamar assim, é para manipulação de produtos. Então, imagina o seguinte, você pega uma caixa no final da sua linha e você coloca num pallet, por exemplo. Você pega uma peça aqui e coloca dentro de uma caixa ou faz uma montagem e tudo mais. Então, a maior parte desses robôs são para manipulação. São os trabalhos braçais. Exato. E quando você vai analisar, por exemplo, imagina você trabalhando 8 horas por dia, pegando uma peça aqui e colocando aqui, pegando uma peça aqui e colocando aqui. Todo mundo, eu acho que já viu vídeo lá na China do cara pegando peça, fazendo isso com a mão, o cachorro chega no final do dia, o cara chega em casa ainda fazendo movimento. Assim, ele dorme fazendo movimento, porque não é possível. Sim. Então isso daí não vai existir mais. Não vai existir mais. Países mais avançados, por exemplo, é até estranho falar isso, mas é real. Eu vejo que em pouco tempo não vai ter caixa de supermercado, a gente não vai ter o frentista do posto, não vai ter estoquista, não vai ter. Isso daí vai ter um robô que vai fazer esse tipo de trabalho. Pô, mas e essas pessoas? Essas pessoas vão ter sim que se capacitar para esses 30% novas profissões que vão existir daqui a pouco tempo. O que quem está na área, no chão de fábrica, tem que imaginar que, na verdade, assim, a nossa cabeça é muito poderosa, é capaz de fazer muita coisa além dos braços, movimentos braçais. Existe um negócio que a gente está entrando agora numa nova revolução, não é revolução industrial, é revolução intelectual. Sim. Que a gente vai deixar de fazer aquele trabalho repetitivo que não usa nada do nosso intelecto para realmente utilizar a capacidade. Vale lembrar que o ser humano ele usa no máximo 7% da capacidade cerebral. Ou seja, a gente tem um potencial de crescimento aí em relação à utilização disso para melhorar os processos muito grande. Então, vou colocar meu moleque numa escola de robótica, hein? Olha, eu tô querendo trabalhar daqui uns 10 anos. Olha, vale a pena. Acho que dá para parar antes, hein? Parar antes, né? mas eu até acho que é um pouco fugindo do nosso tema aqui, mas o ser humano está mais evoluído. Sim, com certeza. Eu acho que o ser humano está mais evoluído. Pega hoje, por exemplo, eu pego meu sobrinho, é incrível, ele pega o celular do meu irmão, ele pega a tela do celular, vai completar 1 ano. Já faz Ele pega, arrasta pra cima já no celular. As crianças de hoje em dia não tem nenhum ano. Tecnologia absurda. Sabe? Ou seja, acho que já nasce na barriga, se der o celular com recém-nascido lá, já arrastando pra cima. Acho que a revolução de tecnologia vai acompanhar com a revolução humana. Vai. Acho que tá tudo ligado aí. Vai. Tomara que meu moleque fique bom para eu parar de trabalhar e ficar só me sustentando. É só você ver as empresas que mais valem hoje no mundo. São todas empresas de tecnologia. Até mesmo você pega, por exemplo, uma Tesla da vida. Ela tem um produto final, mas é uma tecnologia. É tecnologia. É totalmente um negócio totalmente novo e afins. É mais tecnologia do que o produto Amazon, final. Google, Microsoft, Apple. É tecnologia. Tudo tecnologia. Tudo tecnologia. Não tem como fugir. Não tem como. É muito difícil você conseguir escalar uma empresa, agora falando sobre empresas,
se ela não é focada no segmento tecnológico. Não, esquece. Uma empresa de bens de consumo, dificilmente ela vai ter o mesmo valor de mercado que uma empresa de tecnologia hoje. Não sei lá na frente, mas hoje é muito difícil. Sim. Tanto que é um mercado que está... Recentemente eu vi uma pesquisa lá, 15% está faltando profissional no mercado. Sim. Tá, assim, tem 15% de um monte de vaga em aberto, tem um déficit e não acha gente para trabalhar voltado para a tecnologia. E não é nem isso, né? Eu menciono bastante que um dos grandes entraves aqui para o crescimento do Brasil é justamente essa questão, né? A capacitação. Eu acho que falta bastante o Brasil investir nisso. É muito legal ver escolas técnicas como o Senai investindo em tecnologia. O Senai ele vem trabalhando muito a questão da robótica em relação à programação de robôs, em relação à automação industrial, justamente focado na capacitação do profissional que vai estar na indústria daqui 2, 3, 4, 5 anos. Que a gente não via isso. Não. Eu me formei na faculdade, eu me formei em 2008, já faz tempo já. E eu me formei em 2008, mas se você for ver, vai 12 anos aí, rondando aí. Eu não tive aula de robótica. Eu também não. E olha que eu fiz curso técnico. E 12 anos, parece ontem. Eu não tive aula de robótica. Então, assim, o Brasil ele precisa criar profissionais capacitados. Isso é fato. Existe uma dificuldade hoje de encontrar profissionais capacitados no mercado. Muito difícil. Muito difícil. Mas... Eu não sei se você tem essa informação, mas eu acho que na China deve ter isso aí já como se fosse uma matéria de uma escola normal, sem ser uma escola profissionalizante. Eu não sei te falar, Bruno, mas olha... Pela evolução que eles têm, bem provável eles têm já como uma matéria de uma escola pública, por exemplo. Sabe um grande diferencial? A gente não precisa ir muito longe, né? A grande diferença que a gente vê também esse medo do investimento, ele vai muito pela criação e pela capacitação da nossa equipe, ou dos nossos profissionais. Vamos pegar o exemplo, os Estados Unidos tem como matéria base dos cursos de ensino médio, ensino fundamental, economia. E por quê? É necessário. Agora, aqui no Brasil, é meio que místico você falar, como que eu vou investir meu dinheiro? Hoje ainda a gente segue aquele padrão dos nossos antepassados, nossos avós. Coloca na poupança. Debaixo do colchão. Debaixo do colchão. Parece brincadeira, mas tem muita gente que faz isso ainda hoje. Tem um monte. Não, pra que eu vou tirar meu dinheiro debaixo do colchão? Não. Vou colocar no banco e depois o governo tira. Exato. Então, assim, a gente tem muito disso. Agora, não adianta a gente chegar a capacitar nossos profissionais, vamos trabalhar tecnologicamente, vamos investir em tecnologia, tudo se eles não saberem como investir também. Então sim, a gente tem que criar uma nova, a gente tem que reestruturar a nossa educação também, voltado para esses segmentos. Então tem que ter economia, tem que ter automação, tem que ter tudo isso daí dentro de um curso básico. Porque esse é o futuro da nossa indústria, esse é o futuro do nosso país. Se a gente não fizer isso, capacitar os jovens que estão entrando no mercado agora, a gente não vai ter sucesso lá para frente. Eu acho que até a falta desse ensinamento, acaba trazendo a falta de profissionais pela conta, tipo assim, a falta de interesse. Hoje eu acho que provavelmente deve ser um dos principais pontos de não ter profissional, principalmente na área da tecnologia, é a falta de interesse em trabalhar nessa área, por exemplo. Só que eu vejo que a falta de interesse é muito consequência a falta de conhecimento. Mas sabe o que acontece, Bruno? É um negócio bastante importante que acho que vale frisar aqui. Antigamente a gente não tinha tanto acesso à informação quanto a gente tem hoje, certo? Sim. Hoje, por exemplo, eu ligo a televisão, vejo lá o Neymar ganhando milhões, vou jogar futebol. Sim. Eu entro no YouTube lá, o youtuber tem 30 milhões de seguidores, fatura sei lá quanto, anda com carro importado. Tem avião. Você é youtuber.
Entendeu? Então, assim, existe também essa venda de uma fachada. Sim, algo que não existe. E não existe. E eu falo, eu publiquei um artigo no LinkedIn esses dias, que eu falei, jovens, se vocês querem ter futuro, estudem. Estudem. Eles infelizmente é a situação. O exemplo que você deu é você perguntar para qualquer adolescente: o que você quer ser quando crescer? Youtuber. Jogador. Estudem. Porque acha que é dinheiro fácil. Não é isso. Sabe o que acontece? É porque esse pessoal, eles estão em evidência na mídia, né? E aí, só que ninguém vê que eles são 0,1% da população total. Sim. Os outros 99,9% são como nós que tem que trabalhar e ir atrás do... Você falou do Neymar, está em evidência. Agora, o Elon Musk da Tesla não está tão em evidência. Só quem acompanha que sabe dele de quanto... Quem não é da área não conhece. Não conhece. Né? E aí não vê que dá dinheiro. Não vê que... Exatamente. Eu vou me privar para falar isso aí, porque eu estive numa instituição e eu falei algumas coisas com relação a estudos. Cara, eu sou mega a favor do que você falou. Cara, a base é a educação. Com certeza. A base é a educação. A base é a educação, com toda certeza. Eu vou falar de novo, né, Bruno? Tem um podcast numa universidade de São Paulo que nós fomos. Enfim, opinião pessoal, né? Não, eu não gosto de citar os nomes e tudo mais. Eu coloco o meu posicionamento. Sim. Mas assim, como experiência também. Eu só cheguei até onde eu tô porque eu estudei para fazer isso. Eu fui atrás da informação, entendeu? Nada caiu no colo. Até hoje. Né? Nada caiu no colo. Tudo isso que a gente está falando aqui, a Schuch não vem de robô. Eu fui atrás da informação porque é algo que impacta meu dia a dia. Sim. Eu preciso saber para onde a gente está indo. Senão, como que a gente vai... Mesma coisa vocês. A MBM não simplesmente, não acordou outro dia para a noite e fala assim, sabe o que é? Eu acho que vou fazer um software de ERP. Sim. Não é assim. Não, e vocês podem ter criado primeiro, se vocês tivessem criado a primeira versão do MBM, você pode ter certeza, e se vocês não tivessem melhorado ele, a MBM não estaria aqui hoje. Não, muito pelo contrário. Não estaria aqui hoje. Sim, exatamente. A Schunk, por exemplo, a gente vende produtos, mas os nossos produtos são muito linkados à tecnologia. A Schunk investe hoje cerca de 8% de todo o faturamento em novas tecnologias, pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Senão, a gente vai estar fadado a morrer daqui a algum tempo. Sim. Por exemplo, vamos pegar um caso. Impressoras 3D. Mas impressora 3D hoje não tem a qualidade, que não sei o que, não tem velocidade. Espera. Logo mais, o pessoal vai estar produzindo em série produtos em via impressora 3D. Não vai demorar muito para isso acontecer. Eu também acho que não. Antigamente nem se falava, né? Por exemplo, quando você começou a trabalhar, você tinha celular? Imagina. Era bip. O meu primeiro smartphone eu fui ter em 2013, 2014. Então, imagina. Então, assim, e olha a evolução de lá. Aí você começa a pensar, caramba, mas meu telefone lá de 2013, 2014, o que ele tinha com o que eu tenho hoje, sim. Meu Deus, a evolução é muito rápida. É exponencial a evolução tecnológica. Sim. Não tem como fugir, né? Não tem mesmo. Vamos ver se tem mais pergunta aí. Uhum. Qual que é a relação, Mário, do crescimento entre a robótica colaborativa e a industrial? Porque tem uma diferença entre elas. Tem, né? exato. A industrial e a colaborativa, que foi um tema que nós falamos com o Renan. A robótica industrial ela não vai deixar de crescer. Tá? Robótica industrial, aquele robô que está na linha de produção, cercado por grade, trabalhando, fazendo solda, pegando peça quente e tudo mais. Isso não vai virar colaborativo nunca. Colaborativo é aquele, você tendo a interação com o robô. Tá? O Renan acho que explicou bastante isso, acho que não vale a pena a gente entrar em detalhes, mas a tendência é que a robótica colaborativa ela continue a crescer gradativamente ano a ano. Tá? Hoje a robótica colaborativa aí cresce na faixa de 2 dígitos ao ano em relação à porcentagem, justamente porque novas demandas. Hoje você vê robô colaborativo trabalhando em hospital. Existe um projeto do integrador de sistemas de São Paulo que ele tem um robô trabalhando dentro de um hospital recolhendo o lixo.
E o porquê? Isso daí é um trabalho relativamente insalubre. Imagina a pessoa da limpeza indo lá, retirando o lixo, colocando o lixo novo. Você tem um risco de contaminantes e tudo mais. O robô faz esse trabalho por você. Então esse é um processo colaborativo. Ele está ao lado do doente, está ao lado do médico, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, cada vez mais a gente vai ver o quê? O robô trabalhando junto com o ser humano. De novo, os robôs industriais vão continuar crescendo gradativamente, com os 2 dígitos também, a média que eu falei, 11% ao ano, mas os robôs colaborativos também tendem a crescer absurdamente. No ano de 2019, dos 380 mil robôs instalados, 18 mil já foram colaborativos. Caramba. Ou seja, eles vêm crescendo bastante ano a ano. E a tendência é que sim, continuem a crescer mais, justamente pela questão da proximidade do ser humano. Legal. Muito bem. Ô Mário, você tem informações de quais são os mercados que mais utilizam? Sim, eu antecipei um pouquinho essa resposta antes aí, mas o setor automotivo, tá? O setor automotivo no segmento de manipulação é o que mais consome robôs hoje, seguido pelo trabalho de solda. Então hoje, por exemplo, toda a carroceria dos carros, antigamente você tinha um operador que ia lá com a solda e soldava toda a carroceria. Hoje é robô que faz isso. Então, assim, é um crescimento bem, bem amplo. Então, hoje, o que mais utiliza robô é, sim, a indústria automotiva. Legal. Tem uns que até a própria agrícola começou também. A agrícola está bastante forte, tá? Ainda tem a parte de implementos, está colocando bastante robôs. Implementos que eu falo, por exemplo, quando você vai ter aquilo que está amarrado atrás do trator quando você vai para o campo, né? Aqui no Brasil, o potencial de crescimento do ramo agrícola é muito grande, né? Aí você pega regiões como o interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e estão investindo fortemente nesse segmento. E sim, os robôs fazem a solda, fazem a manipulação das carrocerias quando é o trator em si e dos componentes ali desses implementos agrícolas. Legal. Muito bom. Tem mais pergunta aí, Bruno? Pode fazer ali a última. Ô, Mário, o que a gente pode esperar? Então, nós falamos um pouco, mas o que a gente pode esperar do futuro e do avanço da robótica? É muito interessante essa pergunta, porque vai um pouco também com as ambições que a gente tem da indústria, e agora falando sobre o Brasil, tá? Eu espero fortemente ver robôs onde a gente menos espera. Por exemplo, entrar no hospital, tem um robô lá fazendo talvez o primeiro atendimento. Isso pode acontecer. Lá fora já acontece isso. Sim, exatamente. Hoje já tem alguns trabalhos lá fora de cirurgias remotas, né? Então, você tem o doutor, ele está numa sala, eu estou aqui, por exemplo, estou aqui em São Paulo, mas eu vou me operar, sei lá em Minas. Então, eu sou médico, eu consigo fazer a operação via remoto. Isso é possível. O futuro, eu acho o seguinte, com a quantidade de robôs que a gente tem hoje na indústria, eu só posso esperar que esse número cresça na mesma proporção que outros países e que a gente consiga fazer com que a indústria brasileira ela tenha uma aceleração e a gente consiga bater de frente com os nossos concorrentes globais aí, que são os outros países, né? E aí isso é o que a gente espera para que a indústria brasileira continue nesse patamar de potencial de crescimento que a gente vê aqui. É o que a gente fala, né? A gente não fala do Brasil como se fosse algo ruim, né? Na verdade, a gente fala de números. Que o nosso país está atrasado. Sim. Mas assim, a gente quer ver ele lá no topo, onde na verdade deveria estar já, né? Tem potencial. Tem muito potencial para isso. De novo, não cabe nenhum viés político, econômico aqui, mas o Brasil, quando ele se acertar nessas questões aí, políticas, econômicas, eu tenho certeza que a gente vai ser muito próspero no que a gente agrega de valor dentro da indústria global. Sim. E falando especialmente sobre os robôs, eu acho que a gente tem um potencial muito grande aí pela frente. Eu percebi nesses primeiros 6 meses desse ano aqui
um grande interesse das indústrias em melhorar os seus processos com a implementação de robôs. Isso é muito bom de ver. E eu tenho certeza que isso é o primeiro passo. A gente está no melhor momento da história do Brasil. E eu te falo por quê. Nunca estivemos com uma taxa de juros tão baixa. Hoje não vale a pena o empresário deixar o dinheiro debaixo do colchão ou numa poupança, porque com a inflação que a gente tem, na verdade o dinheiro, em vez de crescer, ele está diminuindo. Sim. Tá? E segundo ponto, o dólar na faixa que está. Antigamente, mesmo se eu tivesse uma inflação tão baixa, mas com o dólar baixo, ainda assim valeria a pena trazer alguma coisa de fora. Hoje não, hoje vale a pena investir aqui no Brasil. Então, hoje vale o empresário, poxa, eu vou investir aqui para trazer aquele produto que eu trazia de fora, eu vou começar a produzir aqui. Um exemplo, falando de ferramentarias, que saindo um pouquinho do mercado de robótica, mas não sei se você tem essa informação, ferramentaria que fabrica os moldes para fazer injeção de garrafas, alumínio e por aí vai, tá? Hoje, o Brasil consegue produzir 35% da demanda que ele teria. O restante vem de fora. Não tem capacidade. Caramba. Isso porque a matéria-prima está aqui, né? Mais ou menos, né? Deveria, né? Deveria, mas não 100%. Mas com essa condição adequada, muitos empresários estão começando vou comprar máquina, vou comprar equipamentos. Falamos com uma empresa que fornece equipamentos para esse segmento, ela falou que nunca vendeu tanto quanto nos primeiros 6 meses do ano. E é muito bom ver isso. Que bom. Então, você vê investimento em novas injetoras, em novos centros de usinagem, em robôs. Então, eu só espero realmente que esses vieses políticos e econômicos não atrapalhem o crescimento do Brasil nos próximos anos, né? A nossa revolução. Exatamente. Mas eu tenho certeza que o Brasil ele vai sim figurar dentro desses top 5 países aí. Não digo muito em breve, mas vai sim figurar dentro desse top. Basta realmente, a gente precisa criar uma base, né? Essa base vai ser o sustento de tudo, porque de nada adianta a gente ter um prédio lá com as colunas bonitas, bem acabadas, se o que está por dentro lá não é bom. Está no brejo. Exatamente. Então, eu acho que o futuro é bom. A gente tem um potencial muito bom. Basta a gente realmente tirar mudar um pouco, criar esse mindset, né, e seguir o caminho correto. Legal. Muito bem, Mário. Mais uma vez aí. Quer perguntar mais coisa? Provavelmente que é de graça. Eu ia falar, mais uma aula de graça. Obrigado aí mais uma vez pelos números. Vai ser bastante rico aí o pessoal que vai assistir isso, que vai ouvir. São informações importantes e isso é legal. Principalmente voltado para a indústria e também algumas dicas para quem está iniciando no mercado de trabalho, que é bem importante. Com certeza. Eu, particularmente, lá atrás não tive essas dicas e, como você disse, estudamos demais e não tinha essas coisas na palma da mão, não tinha internet, tinha aqui na biblioteca, mas estudamos e chegamos até aqui. Né? E vamos muito além. Né? É isso aí. Muito bem, valeu. Valeu mais uma vez ter aceitado. Imagina. Pessoal, fique ligado no próximo episódio. Valeu, obrigado pessoal. Até mais.